Olá, sejam bem-vindos aos Sonhos Entre Linhas. Eu sou Bruna, sua narradora. Como sabem, aqui narramos quiz, frases de personalidades, biografias e contos, livros, e hoje daremos continuação ao livro pedido em vestibulares, Quincas Borba, de Machado de Assis. Os vestibulares que pedem desse livro, nesse ano, estão na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Nesse vídeo você encontrará do capítulo 31 ao capítulo 35. 31º capítulo, capítulo 31. Queres o avesso disso, leitor curioso? Vê este outro convidado para o almoço, cola-os Maria. Se aquele tem os modos expansivos e francos, no bom sentido laudatório, claro é que ele os tem contrários. Assim, não te custará nada vê-lo entrar na sala, lento, frio e superior. Ser apresentado ao Freitas, olhando para outra parte. Freitas, que já o mandou cordialmente ao diabo por causa da demora, é perto do meio-dia, corteja-o agora rasgadamente, com grandes aleluias íntimas. Também podes ver por ti mesmo que o nosso Rubião, se gosta mais do Freitas, tem o outro em maior consideração. Esperou-o até agora, e esperá-lo-ia até amanhã. Cola-os Maria é que não tem consideração a nenhum deles. Examinai-o bem, um galhardo rapaz de olhos grandes e plácidos. Muito senhor de si, ainda mais senhor dos outros. Olha de cima. Não tem o riso jovial, mas escarninho. Agora, ao sentar-se à mesa, ao pegar no talher, ao abrir o guardanapo, em tudo se vê que ele está fazendo um insigne favor ao dono da casa, talvez dous, o de lhe comer o almoço, e o de lhe não chamar Pascácio. E, malgrado essa disparidade de caracteres, o almoço foi alegre. Freitas devorava, com alguma pausa é certo, e, mesmo que o almoço, se tivesse vindo à hora marcada 11, talvez não trouxesse o mesmo sabor. Agora orçava pelos primeiros bocados que acodem a fome. Do náufrago, ao cabo de uns 10 minutos, pode começar a falar, cheio de riso, multiplicando-se em gestos e olhares, desfiando um rosário de ditos agudos e anedotas picarescas. Cola-os Maria ouviu a maior parte deles com seriedade, para humilhá-lo, a ponto que o Rubião, que realmente achava graça no Freitas, já não ousava rir. Para o fim do almoço, Cola-os Maria afrouxou um tanto a gravata do espírito, expandiu-se, referiu algumas aventuras amorosas de outros. Freitas, para lisonjeá-lo, pediu-lhe uma ou duas dele mesmo. Cola-os Maria estourou de riso. Que papel quer o senhor que eu faça? Disse ele. Freitas explicou-se. Não era uma apologia, eram fatos, pedia-lhe fatos. Não havia inconveniente, nem ninguém era capaz de supor. O senhor dá-se bem com a residência aqui em Botafogo? Interrompeu Cola-os Maria dirigindo-se ao dono da casa. Freitas, interrompido, mordeu os beiços e, pela segunda vez, mandou o moço ao diabo. Colou-se ao espaldar, teso, grave, olhando para um painel da parede. Rubião respondeu que se dava bem, que a praia era linda. A vista é bonita, mas nunca pude tolerar o mau cheiro que há aqui. Em certas ocasiões, disse Cola-os Maria. Que lhe parece? Continuou voltando-se para o Freitas. Freitas desencostou-se e disse tudo o que pensava, que um e outro podiam ter razão, mas insistiu em que a praia, a despeito de tudo, era magnífica. Discorreu sem amuo, nem vexame. Fez até o obséquio de chamar a atenção do Cola-os Maria para um pedacinho de fruta que lhe ficara na ponta do bigode. Chegaram ao fim, era pouco mais de 1 hora. Rubião, calado, recompunha mentalmente o almoço, prato a prato, via com gosto os copos e os seus resíduos de vinho, as migalhas esparsas, o aspecto final da mesa, em vésperas de café. De quando em quando dava um olhar à casaca do criado. Chegou a apanhar o rosto de Cola-os Maria em flagrante prazer, quando tirava as primeiras fumaças de um dos charutos que ele mandara distribuir. Nisto, entrou o criado com uma cestinha coberta por um lenço de cambraia e uma carta, que acabavam de trazer. 32º capítulo. Capítulo 32. Quem é que manda isto? Perguntou Rubião. Dona Sofia. Rubião não conhecia a letra. Era a primeira vez que ela lhe escrevia que podia ser. Via-se-lhe a comoção no rosto e nos dedos.
Enquanto ele abria a carta, Freitas familiarmente descobria a cestinha, eram morangos. Rubião leu trêmulo estas linhas. Mando-lhe estas frutinhas para o almoço, se chegarem a tempo. E, por ordem do Cristiano, fica intimado a vir jantar conosco, hoje, sem falta. Sua verdadeira amiga, Sofia. Que frutas são? Perguntou Rubião fechando a carta. Morangos. Chegaram tarde. Morangos? Repetiu ele sem saber o que dizia. Não é preciso corar, meu caro amigo, disse-lhe rindo Freitas, logo que o criado saiu. Estas coisas acontecem a quem ama. A quem ama, repetiu Rubião corando deveras. Mas, pode ler a carta, veja. Ia mostrá-la, recuou e meteu-a no bolso. Estava fora de si, meio confuso, meio alegre. Colaus Maria deleitou-se em dizer-lhe que ele não podia encobrir que o mimo era de alguma namorada, e não achava que repreender. O amor era lei universal, se era alguma senhora casada, louvava-lhe a discrição. Mas pelo amor de Deus, interrompeu o anfitrião. Viúva, estamos no mesmo caso, continuou Carlos Maria. A discrição aqui é ainda um merecimento. O maior pecado, depois do pecado, é a publicação do pecado. Eu, se fosse legislador, propunha que se queimassem todos os homens convencidos de indiscrição nestas matérias. E haviam de ir para a fogueira, como os réus da Inquisição, com a diferença que, em vez de São Benito, levariam uma capa de penas de papagaio. Freitas não podia ter-se com riso e batia na mesa, à maneira de aplauso. Rubião, meio enfiado, acudia que não era casada nem viúva. Solteira então? Replicou o moço. Um casório e breve? Vá que é tempo. Morangos. De noivado, continuou. Replicou o moço. Um casório e breve? Vá que é tempo. Morangos de noivado, continuou, pegando alguns entre os dedos. Cheiram a alcova de donzela e a latim de padre. Rubião não sabia mais que dissesse. Afinal tornou atrás e explicou-se. Eram da senhora de um seu amigo particular. Carlos Maria piscou o olho, Freitas interveio dizendo que agora, sim, senhor, estava explicado, mas que, a princípio, o mistério, o arranjo da cestinha, o ar dos próprios morangos, morangos adúlteros, disse ele, rindo, todas essas coisas, davam ao negócio um aspecto imoral e pecaminoso. Tomaram em silêncio o café, depois passaram à sala. Rubião desfazia-se em obséquios, mas preocupado. Corridos alguns minutos, estava satisfeito com a primeira suposição dos dois, convivasa de um amor adúltero. Achou até que se defendera com demasiado calor, uma vez que não dissesse o nome de ninguém, podia ter confessado que era, em verdade, um negócio íntimo. Mas também podia acontecer que o próprio calor da negativa deixasse alguma dúvida no ânimo dos dois, alguma suspeita. Aqui sorriu consolado. Carlos Maria consultou o relógio, eram 2 horas, ia-se embora. Rubião agradeceu-lhe muito e muito o obséquio e pediu-lhe que repetisse. Podiam passar alguns domingos assim em boa palestra amigável. Apoiado, bradou Freitas aproximando-se. Tinha metido meia dúzia de charutos no bolso e, ao sair, disse ao ouvido do Rubião: cavai a lembrança do costume. 6 dias de delícias, uma delícia por dia. Leve mais. Não, virei buscá-los depois. Rubião acompanhou-os ao portão de ferro. Quincas Borba, logo que ouviu vozes, correu do fundo do jardim e veio saudá-los, particularmente ao senhor. Fez festas a Carlos Maria, quis lamber-lhe a mão. O rapaz afastou-se com repugnância. Rubião deu um pontapé no cachorro, que o fez gritar e fugir. Afinal despediram-se todos. O senhor para onde vai? Perguntou Carlos Maria ao Freitas. Freitas calculou que ele iria a alguma visita para os lados de S. Clemente, e quis acompanhá-lo. Vou até o fim da praia, disse. Eu volto para trás, tornou o outro. 33º capítulo. Capítulo 33. Rubião viu-os ir, entrou, meteu-se na sala, e ainda uma vez leu o bilhete de Sofia. Cada palavra dessa página inesperada era um mistério. A assinatura uma capitulação. Sofia apenas. Nenhum outro nome da família ou do casal. Verdadeira amiga era evidentemente uma metáfora.
Quanto às primeiras palavras, mando-lhe estas frutinhas para o almoço, respiravam a candidez de uma alma boa e generosa. Rubião viu, sentiu, palpou tudo pela única força do instinto e deu por si beijando o papel, digo mal, beijando o nome dado na pia de batismo, repetido pela mãe, entregue ao marido como parte da escritura moral do casamento, e agora roubado a todas essas origens e posses, para lhe ser mandado a ele, no fim de uma folha de papel. Sofia, Sofia, Sofia. 34º capítulo. Capítulo 34. Por que veio tão tarde? Perguntou-lhe Sofia, logo que ele apareceu à porta do jardim, em Santa Thaisa. Depois do almoço, que acabou às 2 horas, estive arranjando uns papéis. Mas não é tão tarde assim, continuou Rubião vendo o relógio. Sempre é tarde para os amigos, replicou Sofia em ar de censura. Rubião caiu em si, mas não teve tempo de emendar a mão. Diante dele, ao pé da casa, estavam sentadas em bancos de ferro umas 4 senhoras, caladas, olhando para ele, curiosas. Eram visitas de Sofia que esperavam a vinda de um capitalista Rubião. Sofia foi apresentá-lo a elas. 3 delas eram casadas, uma solteira, ou mais que solteira. Contava 39 anos, e uns olhos pretos, cansados de esperar. Era filha de um major Siqueira, que daí a alguns minutos apareceu no jardim. O nosso palha já me tinha falado em Vossa Excelência, disse o major depois de apresentado ao Rubião. Juro que é seu amigo às direitas. Contou-me o acaso que os ligou. Geralmente, as melhores amizades são essas. Eu, em 30 e tantos, pouso antes da maioridade, tive um amigo, o melhor dos meus amigos daquele tempo, que conheci assim por um acaso, na botica do Bernardes, por alcunha o João das Pantorrilhas. Creio que usou delas, em rapaz, entre 1801 e 1812. O certo é que a alcunha ficou. A botica era na rua de São José, ao desembocar na da Misericórdia. João das Pantorrilhas. Sabe que era um modo de engrossar a perna. Bernardes era o nome dele, João Alves Bernardes. Tinha a botica na rua de S. José. Conversava-se ali muito, à tarde e à noite. E a gente com o seu capote e bengalão. Alguns levavam lanterna. Eu não. Levava só o meu capote. Ia-se de capote. O Bernardes, João Alves Bernardes era o nome todo dele, era filho de Maricá, mas criou-se aqui no Rio de Janeiro. João das Pantorrilhas era a alcunha. Diziam que ele andara de pantorrilhas, em rapaz, e parece que foi um dos petimetres da cidade. Nunca me esqueci João das Pantorrilhas. Ia-se de capote. A alma do Rubião bracejava debaixo deste aguaceiro de palavras, mas estava num beco sem saída por um lado nem por outro. Tudo muralhas. Nenhuma porta aberta, nenhum corredor, e a chuva a cair. Se pudesse olhar para as moças veria, ao menos, que era objeto de curiosidade de todas, principalmente da filha do major, Dom Tonica. Mas não podia. Escutava, e o major chovia a cântaros. Foi o palha que lhe trouxe um guarda-chuva. Sofia tinha ido dizer ao marido que o Rubião acabara de chegar. Daí a nada estava o palha no jardim e saudava o amigo, dizendo-lhe que viera tarde. O major, que explicava ainda uma vez a alcunha do boticário, abandonou a presa e foi ter com as moças. Depois saiu à rua. 35º capítulo. Capítulo 35. As senhoras casadas eram bonitas. A mesma solteira não devia ter sido feia aos 25 anos. Mas Sofia primava entre todas elas, não seria tudo que o nosso amigo sentia, mas era muito. Era daquela casta de mulheres que o tempo, como um escultor vagaroso, não acaba logo e vai polindo ao passar dos longos dias. Essas esculturas lentas são miraculosas. Sofia rastejava aos 28 anos. Estava mais bela que aos 27. Era disso porque só aos 30 desse o escultor os últimos retoques. Se não quisesse prolongar ainda o trabalho, por 2 ou 3 anos. Os olhos, por exemplo, não são os mesmos da estrada de ferro, quando o nosso Rubião falava com o palha, e eles iam sublinhando a conversação. Agora, parecem mais negros, e já não sublinham nada. Compõem logo as coisas.
por si mesmos, em letra vistosa e gorda. E não é uma linha nem duas, são capítulos inteiros. A boca parece mais fresca. Ombros, mãos, braços são melhores e ela ainda os faz ótimos por meio de atitudes e gestos escolhidos. Uma feição que a dona nunca pode suportar, coisa que o próprio Rubião achou a princípio que destoava do resto da cara, o excesso de sobrancelhas, isso mesmo, sem ter diminuído, como que lhe dá ao todo um aspecto muito particular. Traja bem comprime a cintura e o tronco no corpinho de lã fina cor de castanha, obra simples, e traz nas orelhas 2 pérolas verdadeiras, mimo que o nosso Rubião lhe deu pela Páscoa. A bela dama é filha de um velho funcionário público. Casou aos 20 anos com este Cristiano de Almeida e Palha, zangão da praça, que então contava 25. O marido ganhava dinheiro, era jeitoso, ativo e tinha o faro dos negócios e das situações. Em 1864, apesar de recente no ofício, adivinhou, não se pode empregar outro termo, adivinhou as falências bancárias. Nós temos coisa, mais dia menos dia. Isto anda por arames. O menor brado de alarma leva tudo. O pior é que ele despendia todo o ganho e mais. Era dado a boa chira. Reuniões frequentes, vestidos caros e joias para a mulher, adornos de casa, mormente se eram. De invenção ou adoção recente, levavam-lhe os lucros presentes e futuros. Salvo em comidas, era escasso consigo mesmo. Ia muita vez ao teatro sem gostar dele, e a bailes, em que se divertia um pouco, mas ia menos por si que para aparecer com os olhos da mulher, os olhos e os seios. Tinha essa vaidade singular, decotava a mulher sempre que podia, e até onde não podia, para mostrar aos outros as suas venturas particulares. Era assim um rei Candaules, mais restrito por um lado e, por outro, mais público. E aqui façamos justiça à nossa dama. A princípio, cedeu sem vontade aos desejos do marido. Mas tais foram as admirações colhidas, e a tal ponto o uso acomoda a gente às circunstâncias, que ela acabou gostando de ser vista, muito vista, para recreio e estímulo dos outros. Não a façamos mais santa do que é, nem menos. Para as despesas da vaidade, bastavam-lhe os olhos, que eram ridentes, inquietos, convidativos, e só convidativos podemos compará-los à lanterna de uma hospedaria em que não houvesse cômodos para hóspedes. A lanterna fazia parar toda a gente, tal era a lindeza da cor e a originalidade dos emblemas. Parava, olhava e andava. Para que escancarar as janelas, escancarou-as, finalmente. Mas a porta, se assim podemos chamar ao coração, essa estava trancada e retrancada. Aqui encerra-se esse vídeo. Se gostou, se inscreva para não perder nenhum capítulo. Deixe seu like para nos ajudar e compartilhe para ajudar alguém que você conhece, que precisa saber desse vídeo. Obrigada por nos acompanhar. Até o próximo vídeo com mais capítulos de Quincas Borba.